Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Acontecendo Aqui. Estamos gravando no estúdio do Instituto Bertol, aqui em Florianópolis, e recebo hoje com muito prazer a futura presidente da DVB Santa Catarina, Melina Costa. Obrigado, Melina, por ter vindo até aqui e pela disposição de conversar conosco. Eu que agradeço, Jailson, por sempre estar de portas abertas, não só para a DVB, como para todos os profissionais da publicidade catarinense. Eu gosto muito de estar aqui conversando contigo. Que bom, agradeço. Pessoal, a DVB, onde no ano que vem a Melina vai assumir a presidência, é uma instituição muito importante para os setores da publicidade e do marketing. Realiza eventos de grande prestígio, de grande importância para muitos segmentos da economia, mas eu vou deixar para falar da DVB daqui a pouquinho. Eu queria pouco antes explorar a experiência da Melina na publicidade. Vamos falar um pouquinho de propaganda? Vamos, adoro. Na tua opinião, quais são os principais desafios que as agências de propaganda enfrentam hoje em Santa Catarina, um mercado regional, pequeno, onde muitas não andaram na hora certa, estão correndo atrás agora? Quais são os desafios? Você que está dentro desse universo. Eu acredito que hoje o nosso cenário ele tem grandes desafios. Primeiro que o marketing ele tem coisas novas todos os dias, né? Então a gente precisa estar sempre atualizado e atento a todos os novos movimentos, não só do cliente, do seu consumidor, mas também do mercado. Eu enxergo que esse momento que as empresas precisam cada vez ser mais estratégicas é um momento onde a gente tem que ser estratégico em muita coisa. E talvez as agências que são 360, como hoje que não tem um nicho definido, acabam tendo mais dificuldade em conseguir se desenvolver em todos os sentidos. Assim, o que eu entendo é que as empresas que estão se posicionando de uma forma mais específica, elas acabam tendo uma especialidade naquele momento e acabam entregando mais para os clientes certos. Então, eu sinto uma grande dificuldade em ser 360 nesse momento. Acho que cada agência tem o seu ponto forte que tem que ser explorado. Então, entender isso já é uma grande coisa. Isso você está dizendo para agências localizadas no estado de Santa Catarina. Sim. Você não está pensando em mercados maiores. A tendência para as agências seria buscar um nicho específico, esquecer a história de eu resolvo tudo, porque é impossível você ter uma equipe para resolver tudo. Tudo que o cliente impossível. Precisa. Eu sei porque hoje eu me posiciono, eu resolvo tudo e realmente para os meus clientes eu resolvo tudo. Mas a cada cliente que a gente busca, mesmo a gente tendo um perfil de cliente ideal, que é o que a maioria das empresas que prospectam bem fazem, aparecem oportunidades que são muito interessantes. E daí a gente tem que montar um time específico para atender aquela grande oportunidade. Quando que isso é um esforço muito grande, é uma energia, tanto de pessoas, quanto de tecnologia, quanto de processos, para a gente fazer isso acontecer. Então, se a gente tem já uma visão de como é só a gente colocar esses clientes para dentro e refazer os processos, né? Hoje eu estou muito numa fase de reposicionamento da Trends. Então, eu estou estudando todas as possibilidades, inclusive para entender se o meu caminho que vim até agora sozinha dentro da empresa, de dona única da empresa, é o melhor caminho. Ou fazer a fusão com alguém? Ou fazer alguém que atenda uma parte do mercado que de repente eu não atendo, e daí sim a gente se estruturar para atender aqueles clientes, né? Eu sou fã dessa ideia. Eu tô assim muito tendenciosa aí pensando novas possibilidades para Trends, porque a gente veio crescendo bastante. Que time você tem hoje? Eu tenho o Stanley, que é meu braço direito, e que foi eu que tenho que falar dele, porque ter incluído ele nesse momento na agência me deixou realmente respirar estrategicamente e ele cuidar do operacional. Então, para mim, isso foi um ganho muito grande. E ele mete a mão na massa. Ele mete a mão na massa. Gerente, né? Ele é pensador, fazedor. Então, assim, ele resolve. É isso aí. Então, até não quero fazer propaganda para nenhuma outra agência aqui, porque deixa ele comigo. Mas eu gosto muito de falar, porque a gente tem que falar na qualidade das pessoas, né? Claro. Então, ele montou um formato junto comigo, mais
mais ele do que eu até, nesse novo momento da Trends. Primeiro porque a gente teve uma mudança estratégica. A gente vinha atendendo muitas empresas de moda, grandes e pequenas, e muitos projetos de branding muito voltado para empresas que estão nascendo, né? E a gente passou a atender alguns players regionais do mercado maiores e que precisam de mais coisas. Então, a gente trouxe... Não, a gente fez o contrário. A gente buscou profissionais mais sêniors. Eu tinha muitas pessoas no time que daí cada um fazia um pedacinho, então eu busquei profissionais mais... fiz o caminho contrário, sabe? De profissionais que já resolvem. Então, isso me facilitou muito a vida e muito esse know-how do Stanley de montar essas equipes e ter os processos certos ali dentro para a gente poder entregar mais e melhor, né? Que parece ser uma coisa difícil, né? Entregar, e é mesmo, mas foi isso que aconteceu. Então, a entrada de alguns clientes de segmentos diferentes do mercado na Trends, mesmo assim, que tem esse perfil específico, que é um perfil que trabalha um pouco mais público AB, busca essa coisa mais, que tem a estética da moda, mais feminina, às vezes, independente da área que esteja, pode ser Bahia Sul Mulher, que está entrando no mercado agora, Shopping Beira-Mar, Mozart, que é revestimentos especiais, mas se a gente for olhar as empresas de moda que a gente atende, se a gente for olhar esse perfil qual é a estética, qual é o tipo de posicionamento que querem ter no mercado, a Trends atende muito esse tipo de cliente, né? Quase como uma boutique de comunicação. Mas o nome Trends Content não te afasta da publicidade? Não te joga para um outro nicho? Que os clientes não... O que ela vai fazer para mim? Será que ela vai querer me empurrar isso, empurrar aquilo? Eu pensei sobre isso, mas agora a gente lançou agora no final de ano camiseta nova, uma série de coisas, e eu quis ir também por um caminho diferente. Então esse posicionamento, para onde você está levando a Trends? Minha frase que a gente está usando é mais trends do que nunca. O que eu enxergo? Todo mundo quer estar dentro de algum tipo de tendência, quer ter a força da constância, da consistência de marca para um crescimento estratégico consistente, mas também quer aproveitar todas essas plataformas, todas essas estratégias de ativação de marca. Que são dinâmicas. Dinâmicas e elas se modificam, é tudo muito rápido. Então, a Trends ela tem a capacidade de atender esse lado branding. E olhando essas dinâmicas. Mas muito... Os resultados que elas trazem. Exatamente, porque traz resultado, realmente. Porque assim, você pega essas grandes plataformas, toda semana tem uma mudança. Claro. Toda semana muda. Agora não pode ser mais quadrado. Agora não pode ser mais a cor verde. Agora o título tem que ser bold. Agora, toda semana tem uma mudança. E a gente é exigido que isso aconteça. Eu perdi uma trend para o Shopping Beira-Mar semana passada, que foi uma do Spotify, enfim, porque a gente ficou ajustando umas coisas ali. No dia seguinte, já não adiantava mais postar. Então, eu estou falando isso de uma postagem. Sim. Então, a gente... isso é um pequenininho, né? Mas a gente tem essa questão de para onde vai esse cliente, aonde a gente vai estar daqui a 3 anos, o que a gente vai fazer de estratégia aqui. Exatamente. Então, uma coisa sólida, consistente, que tem toda uma estratégia, mas, ao mesmo tempo, tudo que está ao redor e que vai criando essa visão, ela é rápida. É um negócio que a gente precisa ter uma equipe muito atenta. Não só as mudanças, como o comportamento do consumidor, né? Qual é o tipo de consumidor que realmente está consumindo aquilo ali, se é importante para o cliente, se não é. Então, é muito assim. Você tem uma equipe que hiberna dentro dos seus clientes para ir lá sentir exatamente o que ele precisa? Sim, a gente é muito presente dentro dos clientes. Quando eu falo hibernar, é lá construir a peça que ele vende, ir lá construir o sanduíche que ele vende. A gente tem... mas é uma coisa assim que eu não costumo botar uma equipe para trabalhar dentro do cliente para ele, né? Que eu acho aprender. Mas para aprender, sim. Pelo menos para ajudar no brief, né? Para trazer o brief certo. Lembra do case da Tostines? Lembro. Do Eno Mainardi? Então repete para nós aqui. Como é que nasceu o slogan? Como é que nasceu o slogan? Eu não me lembro de como nasceu o slogan. Ennio Mainardi, dono da Proeme, genial como ele era, criativo, ele foi fazer uma visita na fábrica. Aí o seu Tostines fez a visita com ele.
Mostrou fábrica, bolacha, não sei o quê, entrada de produto, máquina, empacotamento. Tá? E aí chegou lá no final ele falou assim, não sei se o nome dele é Tostines, seu Tostines, por que os seus produtos estão sempre fresquinhos? Aí o seu Tostines falou assim, estão sempre fresquinhos porque vendem muito. E vendem muito porque estão sempre fresquinhos. Ele saiu com essa, pronto. É maravilhoso, quem deu? Foi o dono, foi o cara. Mas isso acontece todo dia, porque a gente pega quem muita coisa Mas quem da agência tinha dentro? falado com o seu Tostines? Ninguém. Teve que o Enio lá, né? Então, assim, quando eu digo, quem é que está hibernando no teu cliente para buscar o Tostine dele? Que essa questão de a gente ter profissionais mais estratégicos e pensantes, mas que também fazem, é muito importante, pelo menos para o meu modelo de negócio, eu não sei se é para todo mundo, porque essa questão da agência criar, executar, daí alguém vai lá e vai dizer, mas esse azulzinho aqui tem que mudar pelo amarelinho ali, é uma coisa muito fazedora, mas necessariamente não mexe o ponteiro do negócio, né? O que mexe o ponteiro do negócio é um pensamento crítico focado no que a empresa precisa para a gente realmente transformar isso em comunicação e em estratégia, né? Então, eu acredito muito nisso. A gente fica muito dentro dos nossos clientes em contato, porém, dentro da Trends, a gente conseguiu dar uma separada em algumas coisas, porque quando a gente entra, principalmente num cliente maior, a gente tem um escopo muito grande de serviços, né? Então, hoje a gente tem ali um pilar, que é o pilar de planejamento e branding, que muito se faz em projetos especiais. Tem um pilar, que é o da comunicação no geral, que entra digital, mas tem o cliente que não faz o digital comigo, né? E tem o cliente que só faz o digital comigo. Então, é muito complexo isso, porque... E eu sou muito generosa, eu digo, com os meus clientes, que eu gosto de fazer mais do que eles me pedem. Então, mas isso a gente tem que também ir com muito cuidado, né? Porque às vezes... Para não dar a mão e o cara levar o braço. Pô, né? Porque às vezes vira tudo obrigação, né? Então a gente quer fazer, vai estar junto, porque a gente acha que o negócio é muito rápido, imutável mesmo, então a gente entrega bastante, mas também agora dentro dessa organização que foi feita da agência, a gente faz o cliente entender já desde o início, aqui são as questões de planejamento estratégico, de branding, aqui são as questões de comunicação, ativação, enfim, várias coisas. E aqui tem as questões do digital, porque muitas vezes as pessoas me chamam só para fazer rede digital, porque a gente realmente tem uma qualidade de entrega e também, por causa do que a gente faz, né, grande. Então, muitas empresas de moda ainda procuram a gente para fazer o digital e que tem essa estética que eu te falei. E daí, hoje em dia, já tem muita coisa no digital. Tem o LinkedIn, tem o Instagram, tem o TikTok, tem o YouTube, né? Então, hoje, dentro do próprio digital, não dá para eu dizer, não, eu faço redes sociais para você. Ok, com que estratégia, como? Então, a gente tem todo um início do trabalho, do planejamento do negócio, o que precisa, o que vai ser. E daí, depois que a gente consegue realmente dizer, esse orçamento aqui é para fazer isso e isso. Então, acontece bastante. E a gente pensa, eu fico imaginando, não estou dentro de uma agência já faz alguns anos, já vivi muito dentro de agência. Mas imagino hoje, dentro de uma agência, você todo dia tem assim, a experiência do consumidor. O CMO quer criar experiências para o consumidor dele. Fábrica de cimento, hambúrguer, medicina, saúde, moda, cada um, né, busca do seu isso. jeito. O pessoal de mídia diz que você tem que fazer a jornada de consumo de mídia do cliente. Sim. Então, assim, tem vários... O brand vem antes da comunicação. Não a comunicação que traga o brand. Se não tiver a comunicação, o brand não rola. Então, assim, deve ser um conjunto de desafios diários para cada cliente. O segredo em trazer o bom brief está em você ter a pessoa que sabe fazer o brief? Sim, e fazer as perguntas certas. O cara que é só publicitário, só pensa como agência, na arte, não vai fazer o bom brief. Não consegue. E como é que a Trends vai se apresentar para o mercado daqui para frente? Só cada vez mais trends. E aí? Mais trends do que nunca. Porque a gente acredita que por mais que a gente tenha... Só para contextualizar, a gente nasceu dentro da Propag, né? Sim, sim. Então, era Propag Trends, daí virou Trends numa portinha pequenininha e a gente foi crescendo e hoje a gente está ali no prédio ali do lado do Beira Mar Shopping.
Nesse momento, a gente também foi tateando várias áreas, porque eu tive essa escola que foi a Propag, e não dá para negar. A Propag tinha muitas áreas, então... Tudo. Tinha um mundo lá dentro. Eu me lembro que quando eu entrei, eram 82 pessoas. Então, a nossa foto dos 50 anos é aquele mar de gente lá que não cabia. Então, assim, eu tive a oportunidade de ter as experiências de uma grande empresa com clientes gigantes, nacionais e internacionais, Bung, que fazia produção lá em Jacarta, né? Então, entender esses grandes valores, mas dentro do meu negócio eu comecei pequeno, porque eu comecei com o digital e com a moda, né? Então, os budgets ali de campanhas de moda e do digital, eles não eram altos, ainda naquele tempo, há 15 anos atrás, né? Mas eu iniciei ali, então eu tô desde o começo. Quando a empresa nasceu, eu me lembro que a gente tinha um quadro nas paredes que, eu posso falar só um palavrãozinho no final, que era faz diferente, porra. Que era o quadro que os meus funcionários amavam e era um que a gente tinha. Mas a ideia era, o que a gente pode... Eu tinha uma turma muito jovem, assim. O que a gente pode fazer de diferente para esse cliente? Porque a gente... ninguém está fazendo digital. Então, a gente está... O que a gente vai criar? Então, a gente enlouquecia. A gente fazia umas coisas que hoje eu penso, meu Deus, como é que o cliente deixou? Né? Então, por que mais treinos? Eu quero resgatar esse momento que tu fala, vamos criar experiência, que é muito fazer diferente, uma coisa legal, né? E trazer de volta para o core business da Trends. Então, a gente tem essas coisas do dia a dia, um trabalho que precisa ser feito, mas a gente tem que, de vez em quando, ter esse uau, que o cliente fala, pô, isso aí que vocês fizeram é muito legal. E que é o que mantém o cliente feliz. É isso aí. Tem que buscar o consumidor, encantar o consumidor e fazer o processo AIDA, o velho processo AIDA funcionar. É isso aí. Mesmo com o digital, mesmo com as métricas, mesmo com tudo que tem aí, o AIDA ainda é o que o cliente quer. Ele quer um trabalho assim. E o digital tem muita métrica de vaidade, que não constrói marca, que não... E as pessoas, como tem muita gente ainda na gestão das empresas que não tem esse conhecimento digital, eles exigem da gente métricas erradas, na minha visão. Sim. Isso também é um desafio, de poder catequizar o cliente junto para eles entenderem o que realmente vai funcionar para aquela marca ou não. Tem muito cliente que não sabe que o cliente dele já é digital. E ele ainda é analógico. Exatamente. Né? Então, quando o cliente perceber que todo cliente dele já é digital e ele mudar o mindset dele, aí você tem um trabalho melhor, com certeza. Vamos falar da DVB, porque nós gastamos bastante tempo com a Trends, ficaria 2 dias falando disso que a gente está conversando aqui. Queria saber qual foi a sua trajetória até você se tornar presidente da DVB agora em março. Conta aí. Olha, sabe que foi uma trajetória bem recente, porque eu entrei na época da Ângela Gonçalves, ela que me convidou, junto com o Juarez, para compor a diretoria. Eu, apesar de ter uma experiência com a DVB da época do meu pai, e que isso é uma coisa que aquece bastante o meu coração que ano também. Ele foi presidente? Acho que foi 84. Eu sei que a sede lá foi ele que era presidente. E daí acompanhei muitos, eu ia nos eventos, tudo, nunca tinha participado dentro do sistema, né? Então, comecei com a Ângela, foi bem na época da pandemia, então a gente ficou muito distante ainda, apesar de ela ter conseguido fazer coisas maravilhosas pela DVB mesmo na pandemia. Daí, depois a gente passou pelo Clayton. Sim. E o Ricardo, que foi, assim, um super mestre para mim, porque o Ricardo me puxou para perto dele. Então, me pegou meio pela mão, assim, e me levou nos empresários. Eu participava com ele das reuniões, me demandou bastante coisas, inclusive além de agência, faz esse contato aqui, faz, né, esse projeto aqui, consegui implementar ano passado, que foi uma ideia minha, o projeto de Mulheres que Transformam o Mercado, que foi um super sucesso, assim. Eu não gosto dentro da DVB da gente ter a DVB Mulher, que eu acho que mais segrega do que ajuda a causa. Igual cota, né? Mas a gente teve um espaço específico para mulheres empresárias que foi muito interessante, que vai acontecer de novo depois da posse em março. Pois é, isso que eu queria saber, você já tem um plano do teu período 26, 27, o que você vai
agregar, o que você vai fazer, porque o Ricardo deu uma subida. Na régua, graças botou a Deus. Aqui, né? Ou trouxe a DVB para o lugar dela, vamos dizer eu assim. acho que mais isso. E agora qual que é? Você vai ter que dar um up Eu nisso. tenho que levantar ainda mais, né? Eu tenho vários projetos de continuação, tanto que é importante dizer que teve uma continuação, que como o Ricardo fez um mandato dele muito bom mesmo, muito conectado com grandes empresários, eu pretendo dar continuidade a muita coisa que ele já fez, só implementar essa questão da forma dos eventos. A DVB tem 3 pilares. Reconhecimento, então a gente tem os eventos os tops, né? O top turismo, top de marketing, personalidade de vendas, empresa cidadã. Então, esses eventos, eles têm que ser marcantes. O Antônio Severo, que muitas vezes é junto com o top de marketing, tem o Profissionais do Futuro também, né? Então, esses são de reconhecimento. A gente tem agora uma linha de capacitação, muito de marketing e vendas, que são coisas fundamentais para qualquer empresa. Então, a gente o nome da DVB é isso, né? É marketing e vendas. E o marketing hoje está muito ligado com vendas, então faz sentido. Então, essa parte de capacitação é uma parte que a gente está dando um novo momento. Alguma mudança em top de marketing? Alguma coisa? Top de marketing. Top one, alguma coisa assim para dar uma incrementada? O top de marketing esse ano, ele vai fazer 40 anos como prêmio, porque a DVB tem 42 e o top tem 40. Eu acredito que esse tem que ser o top dos tops. Porque a gente quer trazer a história das empresas e dos empresários que já fizeram parte desses 40 anos de história do top de marketing e trazer um grande storytelling ao redor desse evento. Então, agora, no início do ano, eu estou montando o projeto do top no final do ano, né? Para que a gente não tenha essa correria na DVB que eu acompanhei, que era natural, de ter pouco tempo para organizar determinada premiação. Então, no início do ano, a gente já vai ter todo o calendário das datas, aonde vai ser, como vai ser, e daí, assim, a gente vai agregar esse público de marcas que vão estar com a gente naquele momento. Legal. Né? Acho que isso é bem legal mesmo. E o time? O time que o Ricardo montou, de primeira. De primeira, continua de primeira. Né? Você e mais quem continua? Os vice-presidentes, eles ficaram todos, né? O João, o Caixa, o Wellington, o Júlio, a Karen Verbicas. Eu sempre erro o nome da Karen, ela vai me matar. Então, tem um time muito ali, o Alessandro da Pascorda, eu convidei o Cadado para estar perto da gente. Então, tem um grupo, tem a Fernanda Luque, tem muita gente, peço desculpa se eu não vou falar todos aqui, mas tem muita gente boa hoje junto com a gente, o Bertolin, né? E o time executivo, pessoal, os funcionários ali, alguma alteração ali? Ali a gente está estruturando só essa questão da capacitação, que provavelmente a gente vai ter um formato diferente. Talvez não esteja dentro do nosso time, mas tem uma sala nova ali na DVB, onde a gente vai conseguir fazer as capacitações, mas a gente também vai estar pensando na trilha online, né? E o time da DVB, o Marquinho e a Thaís já estão com a gente há bastante tempo, né? Foi até pensado ali se um deles queria sair, enfim, mas a gente está fazendo o possível para que a gente mantenha esse time que já está mais de 15 anos, né? Tem uma memória de tudo ali, né? Se quiser uma auditoria, chama eles, né? Exatamente, porque eles conhecem tudo, tem mesmo. Né? É muito legal. Que bom que esse time se mantém lá. Eu queria falar um pouquinho sobre os prêmios. O Júlio Ribeiro tinha uma frase que ele dizia assim: prêmio, quando eu ganho, é mérito. Quando eu perco, é marmelada. Então, assim... É um gênio falando, né, no momento certo. Eu estou falando aqui, parece uma grosseria, mas não é. Falou de uma maneira muito legal, né, para mostrar que quando você tem um prêmio feito com júri bem construído, com critérios, com rigor, com auditoria, ou com sei lá o quê, que dê assim, essa segurança de que ele é correto, é uma coisa. Quando você não tem muito claro qual que é e quem ganha, por quê, porque não sei o quê, como é que é isso para vocês na DVB, que são os que assinam os prêmios, que entregam as medalhas, né? Como é que vocês constroem o júri, quem são os jurados,
rigor, critério, auditoria? Dá uma ideia como é que se faz em todos os Adorei prêmios. essa pergunta, porque hoje em dia é difícil mesmo entender, porque tem muitos prêmios que você vai lá, você dá o dinheiro, você acaba ganhando a premiação, né? Na ADVB, eu digo que nem os nossos mantenedores, eles ganham, porque é tão sério o negócio. Eu estou indo agora para novos mantenedores, né? E eu falo, a única coisa que eu não posso te prometer é que tu vai ganhar um prêmio. Porque... A não ser que os jurados considerem e que seja imbatível o teu case. Exatamente. Né? Então, assim, a DVB já há alguns anos, exatamente para evitar e para realmente ser uma premiação idônea, eles trazem, dependendo do prêmio, uma comissão específica, né? A comissão do top, por exemplo, ela foi feita por experts na ESPM. Então, ele não está vinculado a ninguém da ADVB. E tem pessoas que muitas vezes são chamadas também de fora da DVB para que aquele prêmio ali funcione. Acho que tu também fosse... Sim, duas ocasiões. Futuro? Do Futuro e do Antunes. Do Antunes. Mas o top ficou com o ESPM. E daí o Futuro e o Antunes a gente chama uma comissão. E essa comissão, cada um tem... uma função, eles não têm voto combinado, né? E a gente agrega ali os prêmios. O ESG, que é o Empresa Cidadã, também é formada uma comissão. Então, cada um dos prêmios, a gente identifica quem são as pessoas diferentes ali para aquela comissão, se forma uma comissão e a gente faz dessa forma. Por nenhum saber o que o outro está fazendo, acaba sendo uma surpresa, né? Então, já aconteceu de, inclusive, eu achar que ia ganhar, né, pelo case, mas até a gente ali da DVB fica surpreso no final quem ganhou o prêmio. Então, acho que um dos maiores méritos das premiações da DVB é ser totalmente isenta e respeitar o resultado. Nesse último, eu fui e vi e achei que alguns que iam ganhar não ganharam. Falei, pô, que bom, né? Até nesse último, para quem não sabe, o Bolshoi ganhou como o Top One. Super merecido, um case maravilhoso. Acho que foi até o pessoal a Samantha da Exit que inscreveu o case. Mas aquele ali tinha que ter ganho há muitos anos, né? Porque olha o orgulho que é para Santa Catarina. Olha o case do Bolshoi. Mas esse foi um ano bem difícil. Olha a transformação social que ele provoca. Meu Deus, é maravilhoso. As crianças o case do Brasil ficou muito bom. E daí ali tinham outros cases muito bons, né? Tinham cases bons que nem foram para os finalistas. Sim. E eu fiquei muito impressionada, porque tinha um especial que eu tive contato, que eu praticamente achava que ia ganhar, de tão importante também que ele era. E acabou que não ficou entre os finalistas. Então, hoje a gente ali na diretoria, no conselho, a gente tem zero gerência sobre quem vai ganhar ou quem não vai ganhar. Muito bom. Eu queria te perguntar qual é o legado que você pretende deixar no final de 2027 na DVB? Eu quero que, olhando para trás, a DVB volte a ser a DVB que eu conheci no passado, que as pessoas praticamente se tapeavam para ir nos eventos, que a gente tinha um momento de network, de integração de alto nível, não só nos eventos, mas também em outros projetos que a gente tem ao longo do ano, empresas de ideias, enfim. Quero fazer uma posse mais moderna, diferente, porque eu também enxergo... A minha visão mesmo dos eventos é que está ficando tudo muito igual, né? Então, cansativos, né? O que faz um empresário ir para um evento, para ficar lá um tempão, né? Vendo, a gente tem coisas que a gente tem que fazer dentro do evento, protocolo ali, tarará, mas não precisa ser tão extenso ou tão massivo, então a gente ter que esse pontos, seja o seu legado. Tomara que esse seja, né? E mais um que eu gostaria de deixar para a DVB é cada vez mais aproximar as empresas, os mantenedores, os associados da associação, podendo ter uma entrega relevante para cada um desses grupos, que é uma coisa que a gente está montando agora para que isso aconteça durante esse primeiro ano já. Tudo bem. Conte com o que está acontecendo aqui, conte comigo na gestão, que você precisar.
Vamos fazer um trabalho sensacional aí para a DVB que merece. É bastante Tem trabalho. Uns 3 ou 4 questões que eu queria te perguntar e você responde em 6 segundos, tá? Qual é o seu maior aprendizado até agora na carreira de publicitário? Eu acho que é quanto a posicionamento como profissional. Isso é meu, né? Eu não vou conseguir responder rápido, mas é isso. A gente... Postura, a postura, o posicionamento, muitas vezes até dizer não, na hora de dizer não. Eu sempre fui uma pessoa, como eu te falei, generosa no sentido de querer fazer, de querer ajudar. E algumas vezes isso é prejudicial, então a gente tem que ser muito profissional, muito estratégico e cada vez mais se posicionar de forma mais estratégica. Muito bom. Como você equilibra a vida profissional e pessoal? Agora com a DVB a mais. Aí tu sabe que o meu marido, ele é uma pessoa maravilhosa e que o nosso casamento ele tem muita liberdade para fazer o que a gente precisa fazer para as nossas carreiras. Então eu não preciso, a gente acha momentos durante o nosso dia para que isso aconteça e com meu filho também. Então eu tenho zero problema em relação a isso. Muito bom. Qual é o seu hobby ou atividade favorita fora do trabalho? Por incrível que pareça, ultimamente o que eu mais gosto de fazer fora do trabalho é ir para academia. Parece trabalho também, né? É uma delícia. Mas eu tô numa fase que eu preciso e eu precisar relaxo. Muito agora, né? E qual é a mensagem que você gostaria de deixar para a comunidade acontecendo aqui que está te olhando ali? Eu quero deixar a mensagem de que a DVB é uma associação já de 42 anos e que nós estamos lá com um grupo maravilhoso fazendo um trabalho incrível e eu quero aproximar cada vez mais tanto os novos profissionais para que se associem à DVB e venham fazer esse momento de união com a gente na associação, quanto que para os nossos empresários, os nossos conselheiros, as pessoas que estão no nosso mercado, que procurem a gente para que a gente possa construir ações em conjunto nesses próximos 2 anos. Muito bom. Mel, muito obrigado por ter vindo aqui. Gostei muito do que você disse para a comunidade acontecendo aqui. E até um próximo momento. Nós vamos ter muitos aí nos próximos 2 anos. Sim. Pessoal, gostei muito de Melina Costa estar aqui conversando conosco. E aguardo vocês nos próximos episódios do Acontecendo Aqui.